medida provisória 927, recentemente editada pelo governo federal, a nossa posição em relação à questão da constitucionalidade ou não desta medida é a mesma da nossa Associação Nacional, a ANAMATRA, entidade que congrega quase 4 mil juízes do trabalho em todo o território nacional e que tem se posicionado no sentido de que a MP é inconstitucional. Ela ofende diversos princípios constitucionais que estão inseridos no nosso texto, principalmente aquele relativo ao princípio da dignidade da pessoa humana. Uma vez que em nenhum momento mundial tão grave seria necessário que os governantes tivessem a sensibilidade de proteger ambas as partes da relação de trabalho. E não é o que a gente está vendo em relação ao texto que foi apresentado. As notícias que nos chegam de outros países vão no caminho exatamente oposto do que está se fazendo aqui no nosso país. Enquanto alguns países o Estado garante uma renda mínima, aqui se pretende cortar salários por até 4 meses, com a desculpa de treinamento online em casa. O Estado se desobriga e pretende desobrigar as empresas sem oferecer absolutamente nada aos empregados. A manutenção dos salários é primordial para a sobrevivência das famílias, assim como é o próprio negócio dos micros, pequenos e médios empresários. Nós não podemos esquecer que a relação de trabalho ela é uma relação de mão dupla. Não haverá sofrimento apenas para os trabalhadores, haverá também para os próprios empregadores. A gente não pode conceber que num momento tão grave como está sendo vivido mundialmente, em que a chancela administrativa permita a suspensão de um contrato de trabalho por um período considerável, e sem que ofereça uma mínima contrapartida. A redução salarial, segundo a própria Constituição, artigo 7º, exige uma negociação coletiva. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, soltou uma nota excelente na qual aponta a necessidade de diálogo social para a superação deste momento de crise, a começar pelo próprio diálogo entre os trabalhadores e os sindicatos dos empregadores, como, aliás, é o que aponta também o nosso texto constitucional, no artigo 7º e 8º. Há pontos na medida provisória, além da suspensão dos salários, que são dúbios, e que merecem nossa reflexão. Há a previsão de uma qualificação profissional, mas não há menção de como essa qualificação vai ocorrer e qual a sua efetiva importância na proteção dos empregados. Também cita-se, como exemplo, o artigo 4º, parágrafo 5º da medida provisória, que fala no uso do teletrabalho. Mas diz que o uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal não seria considerado como tal, salvo se houvesse acordo individual ou coletivo. Ora, mas nós temos que pensar da seguinte forma: se o trabalhador usou esses aplicativos para efetivamente trabalhar, isso se configura o próprio sentido do que é a prestação de serviços. Como tal, a gente vai ter uma lógica invertida, ou seja, haverá trabalho apenas se o empregador concordar que assim o seja. Também é uma questão que nós temos que enfrentar em relação à medida provisória, que é a permissão do banco de horas negativo, ou seja, quando o empregado deixa de trabalhar para pagar as horas de trabalho depois, mas que em toda situação semelhante a essa, é necessário que haja a negociação coletiva, o que não é previsto nessa medida provisória. Outro fator importante que a gente tem que citar como preocupante na medida provisória é o artigo 26, que permite uma prorrogação da jornada de trabalho além da 12ª hora diária para aquele trabalhador da saúde, permitindo-lhe que trabalhe até a 14ª e também possibilitando uma jornada suplementar sem qualquer parâmetro. Ora, as atividades dos trabalhadores de saúde, elas são insalubres e em decorrência do enorme risco de contaminação, com o provável adoecimento dos profissionais dessa área, não há dúvidas que haverá uma grande violação também do texto constitucional, primordialmente do artigo 7º, inciso 22, que prevê a redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, já que a norma potencializa uma situação de risco para esses profissionais que estão atuando na linha de frente do coronavírus, ou seja, vão estar desguarnecidos. Também se destaca, de acordo com a medida provisória, os casos de contaminação pelo coronavírus, que não serão considerados como ocupacionais, salvo se houver prova de nexo causal. Ora, no caso dos profissionais de saúde, o risco, obviamente, é presumido, né? E deixar
que fique por conta deles a prova de que foram acometidos pela Covid-19 e, portanto, a prova do nexo causal entre a doença e a sua atividade profissional é exigir deles uma prova praticamente impossível. Nenhuma perícia ou prova testemunhal vai ter a capacidade de comprovar esse nexo causal. Também a gente cita como preocupante o artigo 2º da medida provisória, que ao determinar que o acordo individual escrito entre empregado e empregador terá preponderância sobre leis, acordos e convenções coletivas, o que é, mais uma vez, uma flagrante violação ao artigo 26, do inciso 26 do artigo 7º e também do artigo 8º, inciso 3º da Constituição. O que a gente entende, o que se entende é que seria importante guarnecer o trabalhador com a presença dos sindicatos e não meramente através de acordo individual. Mais do que isso, a assistência social é um princípio previsto na Constituição Federal. Logo, a proteção é dever do governo, sendo natural, então, a substituição da suspensão, por exemplo, se for efetivamente necessário, por um benefício previdenciário. E também guarnecer as empresas, com medidas fiscais de isenção e desoneração de folha, que permitam a sua recuperação o mais rapidamente possível. Mas não permitir uma mera suspensão de contrato, deixando o empregado à mercê de sua própria sorte e também sem permitir que o empregador tenha uma segurança efetiva na sua linha de negócio. Felizmente, a informação circulando que talvez haja revogação, que há a previsão da revogação deste artigo 18 em relação à suspensão. Mas isso não afasta os demais termos que a gente já citou em relação à medida provisória e nos quais nós achamos que são de extrema gravidade. Ou seja, a medida provisória ela não está se demonstrando o remédio mais adequado para soluções relativas às relações de trabalho. Portanto, os prejuízos à sociedade brasileira com a manutenção desta medida provisória são enormes, já que trazem, como se viu, nós tentamos procurar demonstrar acima, essa insegurança jurídica trazida pela medida provisória e que efetivamente não traz nenhuma solução ou garantia de manutenção de relações de trabalho, de pagamentos dos salários e nem daqueles que trabalham na própria informalidade. Nós não podemos esquecer que a grande massa de trabalhadores atualmente está informal e não há qualquer preocupação em assisti-los. Como aponta a nossa Associação Nacional, a omissão que se converte em silêncio injustificável quanto à proteção dos trabalhadores e aos trabalhadores informais. É notável a desconsideração sobre a justiça e a progressividade tributárias. Ademais, a forte e necessária participação estatal, assumindo parte dos salários, não parece ser a solução mais apropriada. O que nós podemos dizer, caso os empregados se sintam vulneráveis em relação a esta situação, assim como os próprios empregadores, inseguros e reticentes em adotar as medidas previstas na medida provisória, eles devem se dirigir às suas entidades de classe. Os trabalhadores devem se socorrer dos sindicatos, assim como de advogados, para que haja uma atuação individualizada, e, se for o caso, também ingressar na Justiça do Trabalho para a discussão dos seus problemas individualizados, ou também se socorrer da forma coletiva, através de ações que cheguem, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, a gente não pode deixar de ressaltar o importante papel do Ministério Público e da própria fiscalização do trabalho, que também podem atuar como aliados nos casos de abuso. A Justiça do Trabalho, ela se presta ao serviço de justamente resolver os conflitos trabalhistas. É para isso que há essa justiça especializada no Brasil. E, para isso, os empregadores e os empregados podem com ela contar na resolução dos problemas que se estão fazendo presentes.